Aí galera, alimentos, seguindo aí nosso protocolo que eu usei no slide passado, vamos continuar aqui com as funções circulares e em especial vamos agora para o cosseno, que ele segue semelhante os moldes do que acontece com a função circular seno, né? O cosseno são muito parecidos em termos que eu falo de periodicidade, de gráfico, muito parecido essa parte aí, tá? E nesse conto, o que nós vamos ver? Na função cosseno, definição, propriedades e gráfico da função. E ainda vamos fazer uma questão práticazinha bacana para que quando vocês forem para a atividade possam ter uma melhora no aproveitamento da atividade. Tá? E aí o que a função cosseno é? E também coloquei a definição, acho que eu já devo colocar essa definição em outros slides. E aí diz assim aqui, você pega um número x qualquer e pega a sua imagem no signo, chama de P. E o cosseno, entendendo por esse símbolo aqui, cos x, ele vai ser a abscissa OP1, ou seja, dessa vez o cosseno ele se encontra no eixo horizontal. Tá? E aí a função cosseno é que você pega o x, associar a ele esse cosseno de x. E aí você vai criar o que seria uma função cosseno, tá? Que também é periódica, que também tem uma imagem, que também tem um gráfico maravilhoso, que são para esse nosso próximo ponto aqui. Que nós temos propriedade. Propriedade número 1. A imagem da função cosseno também é o intervalo menos 1 a 1. Cosseno estando sempre entre esses dois espaços, para o que está formado aí, tá bom? E outra função cosseno é periódica superior a 2π, ou seja, de 2 2π, ou seja, 360 360, você tem uma repetição, por isso que é periódica, repetição do gráfico nos pontos já determinados, tá bom? Os equivalentes. Beleza? Lembrando que, por que a imagem é menos 1 a 1? É porque do 1 é o ponto maior do cosseno, ponto 1, que é para cá, e o ponto menos 1 é o menor termo do cosseno, tá? E aí nós temos o gráfico aí do cosseno. Se no gráfico do seno a curva é chamada de senoide, no gráfico do cosseno é chamado de cossenoide. E no gráfico tangente é chamado de tangetoide. No caso tangente que é próximo capítulo nosso. E aí o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, cosseno anda no sentido anti-horário. Ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Negativo no terceiro e segundo quadrantes. E aí o que eu fiz aí? Mesma coisa que a gente fez na nossa apresentação sobre cosseno. A gente toma valores específicos, 0, 30, 45, 60, 90, 270, 180, e vai jogando esses valores no cosseno. E vai obtendo essa tabela marota, bonitinha aí, show de bola, de como é que se comporta o cosseno de x. E perceba que o maior valor que você encontra na segunda coluna da tabela é o 1, e o menor valor que você encontra, menos 1. Geralmente me dá a questão da imagem da função cosseno. E aqui está o gráfico dela, perceba que é uma curva suavizada nas suas laterais. Se assemelha muito ao que é uma, se assemelha, bem longe, mas se assemelha um primo assim, ao que é o gráfico de uma parábola, tá bom? Perceba que o menor valor que ela alcança, menos 1, e o maior valor é esse 1 aqui, por isso que essa imagem da função é esse formato. E perceba que essa curva ela tem um início no marco zero, no eixo x, e finaliza em 2π, também no eixo x. Beleza? Essas são as estruturas de gráficos que nós temos para o cosseno. E aí vamos praticar um pouco, né?
E como é que é essa prática aí? Mais uma vez, foi um procedimento muito parecido com a questão anterior. Ele deu cosseno negativo. Então perceba que o resultado que encontra na cosseno, eu vou ter que multiplicar por menos 1 para dar a vitória, para poder multiplicando esse bicho por menos 1 para que eu possa montar a minha estrutura. No livro que eu estou usando, Fundamentos de Matemática Elementar, que se não me engano esse volume aqui é o volume 3, ele pega uma porrada de alternativas, de modos diferentes de você visualizar o cosseno, que é um interessante para a gente também. Né? E a gente vai fazer aqui nesse slide maroto. Nós vamos atribuir valores a x, lembrando quais são os melhores valores: 0, 90, 180, 270, 360. São os melhores valores que você tem para calcular na função do quando envolve cosseno ou seno. E aí depois associar cada elemento a cada x, o novo valor do cosseno de x, você criar um par ordenado de associação aí, e multiplicar os resultados finais por menos 1 para você obter o gráfico da função menos cosseno de x. E aí está, né? Aí está os ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 0, 360, certo? Aí eu tenho, na segunda coluna eu tenho a coluna para cosseno de x. Cosseno de 0 é 0, cosseno de π sobre 2, ou cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 0 e assim por diante. Na terceira coluna, nessa terceira coluna, ela me fornece o que a questão pede. A questão pede o gráfico dessa menos cosseno de x. É o gráfico disso. Né? Então eu multiplico toda a segunda coluna, que é essa aqui, multiplica por menos 1, e eu sempre tenho os elementos da segunda coluninha. Certo? E aí, aprendendo a vocês aqui, vou lá. O gráfico da função cosseno, que é essa parte pontilhada, que é chamada de cossenoide, e o gráfico dessa nova função, que é menos cosseno de x, está aí. Essa curva voltada para baixo nos fornece o que seria o gráfico da função cosseno. Beleza? Lembrando a vocês que logo mais, às 8 horas da manhã, nós iremos ter nossa live, nossa aula Google Meet, a nossa aula ao vivo e a cores, para que vocês possam tirar dúvidas de vocês e apresentar o feedback de vocês sobre o que está passando, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, e eu vou deixar vocês uma atividade aí bacaninha para que você possa se divertir, porque não tem coisa melhor no mundo que se divertir estudando matemática, é perfeito. Beijo gordo, tudo de bom, sucesso, felicidades, tchau, até mais.